Muito bem, gente. Então, hoje nós começamos o item 8, o ser virtuoso. A gente vai trabalhar o capítulo 6, equilíbrio e saúde, né, do autodescobrimento, e o capítulo 12, do espelho da alma, o ser virtuoso, a mulher e o homem de bem. E hoje, na verdade, eu queria começar pelo final do capítulo 6, né? Porque esse item a gente vai ter mais de um encontro. Então, eu queria começar justamente pelo final o item plenitude, né, do capítulo, que é o item último do capítulo 6, que é plenitude a meta. Tá? Eu gostaria de começar por aí, porque eu acho importante a gente poder entender melhor esse processo da meta, né? Porque a Joana começa justamente trazendo isso nesse item, né? Que na medida que a gente vai amadurecendo e vai tendo realmente esse caminho na busca da virtuosidade, né? Ou seja, do amadurecimento psicológico, da consciência da nossa responsabilidade, e assim vamos assumindo uma maturidade maior do ponto de vista psicológico e espiritual, né? Ela diz, então, que a partir disso começa a se estabelecer metas de realizações que se busca conquistar, né? Então, de uma certa maneira, há metas, essas metas são importantes para promover, diz a Joana de Ângelo, o processo de evolução. Tudo isso ela vai estar colocando ali nesse item, né? Ah, e aí ela fala, né, que todo esse movimento, né, essa meta, de uma certa maneira, é um desafio e é ao mesmo tempo atraente, né, porque, de uma certa maneira, nos inspira a uma renovação, nos inspira ao estímulo da nossa potencialidade, ao ideal que a gente se sente, que dá sentido, significa a nossa vida. E ela fala de várias metas, né, daí. A meta educacional, as metas familiares, as metas sociais, as metas econômicas, as metas artísticas e a meta espiritual. Esse é o capítulo 6, tá, gente? Alguém está perguntando aqui, é o capítulo 6 do autodescobrimento, uma busca interior, chamado Equilíbrio e Saúde. Então, a partir disso, né, dessa ideia de meta, a gente vai poder realmente encontrar daí uh, um projeto, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a meta de maneira geral, depois a gente volta nessas metas aí que a Juna coloca, né? Então, o Jung, né, e o como é que é? Me fugiu o nome dele agora, o Hillman, o James Hillman, né? O Jung e o James Hillman, eles vão trabalhar esse tema a partir das imagens e ideias da alquimia. Tá? Então, uh, e aí o Jung coloca, né, uma frase que eu acho bem interessante de começar a pensar essa ideia de meta, que ele coloca que a meta é importante apenas como uma ideia. Então, a meta é importante apenas como uma ideia. O essencial é a obra, é a opus alquímica, que leva à meta, né? Porque esta é a meta de toda uma vida. Então, de uma certa maneira, o que o Jung quer dizer? Né? Que a meta, na verdade, não é para ser alcançado, não é mais importante alcançar ela, porque muitas vezes ela está muito distante da gente, né? Mas ela é fundamental
justamente para estimular, para, de uma certa maneira, né, lançar a alma para a obra. Então, a meta nos joga para a vida, né? Ela nos impulsiona para ir mais além. Sem meta, a gente vive uma vida curta, sem expectativa, sem esperança, sem ambição positiva, né? Então, a gente tem que ter realmente, diz, né, o Hillman, metas maravilhosas e extraordinárias, como é o ouro, como são as pérolas, os elixires da alquimia, as pedras curativas de sabedoria, né? Então, de uma certa maneira, nós temos que ser motivados a continuar em curso, né? Porque esse processo da alma é uma via muito longa, né, gente? Uma via longuíssima, né? Que é, que é mais de uma vida na Terra, são várias encarnações. Então, por isso que a meta na alquimia ela é imaginada como ouro. Porque o ouro é o símbolo do mais alto valor possível. Então, a meta é isso mesmo, é o elixir da longa vida. É aquilo que é de mais grandioso, poderoso e valoroso para nós, né? A meta, por exemplo, de cura, de redenção, de imortalidade, todas essas metas eram imagens e fantasias que moviam os alquimistas. O elixir que cura todas as coisas, né? O elixir da imortalidade, a redenção, a busca da, da transmutação do corpo. Então, tudo isso eram, de uma certa maneira, elementos que moviam os alquimistas. Por quê? Né? Se não tiver uma promessa na imagem, desde o começo, quem é que vai se arriscar a superar o chumbo do desespero, as mortificações torturadas de uma vida, as putrefações alquímicas, né? Ou as emoções, os fogos corrosivos que a matéria tem que ser queimada durante o seu processo. Então, todos esses elementos na alquimia, né, das operações, ao calcináceo, a putrefácio, a solúcio e outras operações, que são operações que torturam a alma, né? Que, de uma certa maneira, ah, corrói a matéria, transforma, né? Isso só é possível porque tem uma meta, né? Uma promessa de chegar a algum lugar, né? Então, de uma certa maneira, né, gente, essa é uma visão inflada de beleza suprema. Nós vamos chegar lá, né? Nós vamos chegar lá, né? E isso é uma ideia necessária para realmente cultivar, fazer o cultivo da alma em favor da nossa obra, né? Que Jung chamamos de nossa vida. Né? É a nossa vida. Né? A nossa vida é esse processo constante de embate, de elaboração, representado por essas operações alquímicas, mas tem uma meta que nos sustenta. Então, Joana de Ângeles, de maneira muito acertada, fala da importância de termos uma meta. E essa meta, então, é um telos, né? Essa meta é um telos, né? Telos, que a gente quer dizer com telos, né? Ela tem uma finalidade, né? A visão espírita é teleológica, né? Nós vamos chegar na perfeição. Existe um sentido que nos move em direção de um fim, né? De um objetivo final, que é justamente essa meta que a gente aspira, né? Então, essa meta tem a ver com esse telos. E esse telos é uma das 4 causas aristotélicas, que Aristóteles falou que existe 4 causas. A causa material, a causa final, que é a meta, que é o telos, a causa eficiente,
e a causa formal, né? São essas quatro causas, tá? Então, vamos pegar assim o exemplo de uma imagem, né? De uma estátua grega, né? Um artista, né? Então, a causa ah, material é matéria da obra, né? Vamos ver um mármore, né? A causa eficiente é o artista, né? Que está ali, que vai estar trabalhando na pedra, né? Para poder justamente extrair da pedra uma forma, causa formal, que é a estátua, digamos assim, de Afrodite, de Apolo, seja o que for. E a causa final é o que a gente quer com essa estátua. Por exemplo, a beleza, né? Inspirar o belo, a perfeição. Então, de uma certa maneira, nós espíritas damos pouca importância para a causa final. E a causa final é a causa que mais nos move. Quando a gente fala de lei de causa e efeito, a gente não está falando só de uma causa anterior, a gente está falando de uma causa final. Deus nos mobiliza a partir de uma causa final que é a perfeição, né? E de uma certa maneira, justamente essa causa final, essa meta, né, que dá sentido, ela integra de maneira consistente cada coisa, né, como aquilo em função de quê? Então, tudo isso se move em função de que eu vou chegar lá, na beleza, na verdade, na perfeição. Então, de uma certa maneira, essas metas são inerentes ao processo espiritual, à obra. E nós temos que mantê-las vivas em nosso interior, né, gente? Como um impulso, né, um ímpeto, sem né, a gente nunca vai exteriorizar elas, né, porque ela é o fim, né? É um objetivo a ser alcançado, né? Mas é um objetivo que nos sustenta. Então, toda a maturidade nossa, o ser virtuoso, como é o item desse estudo, como é o final, né? Joana fala da plenitude, então, no final do capítulo. A meta nossa é a plenitude. É a plenitude. Nós temos que trabalhar com essa ideia. A gente não pode ficar preso nessa visão rasteira, pobre, de uma vida material sem sentido, tarefeira. A gente tem que reconhecer que todo esse movimento, a experiência, o esforço, né, o processo se move nessa meta maior que é a busca de plenitude. Então, ter uma meta já está refletindo, já está, de uma certa maneira, demonstrando uma maturidade, né? Eu vejo além da vida material. Eu vejo além de uma realidade literal, concreta e limitada. Eu vejo uma vida como um movimento espiritual que me lança para essa plenitude, né? E um dos símbolos que a alquimia tem da meta, né, é a pérola, né? A pérola. Tem o ouro, tem o diamante, tem a pérola. Então, eu queria trabalhar a imagem da pérola, porque eu acho ela muito bonita, né? É, porque a pérola ela começa com o quê, né, gente? A ideia começa com a ideia de uma matéria-prima. Existe uma matéria-prima que é um naco arenoso, um pequeno grão de areia, sem valor, que chamamos de quê isso? Esse grão de areia. Qual é o nome que a gente dá para isso? Alguém tem alguma ideia? Sim? Alguém quer falar? Esse grão de areia,
que penetra na ostra, a gente chama de sintoma, de problema, de conflito, de incômodo, né? Essas coisas que a gente sabe muito bem que existe em nossa vida, né? Essas areinhas que vão entrando e ficam lá dentro, né? Incomodando o nosso mundo interno. Silvia? É, catalisador, a gente tem essa palavra em português? Catalisadora, aham. Yeah. A areia, e começa com a dor. Sim, ela causa um desconforto, né? Essa grão de areia, ela causa um desconforto. Então, esse sintoma, esses confortos têm que ser trabalhados constantemente. A gente não manda embora, ou você não consegue se livrar disso. Tem coisas que a gente não consegue se livrar, gente. A gente vai ter que saber lidar, suportar. Então, ela vai sendo essa grão de areia vai sendo elaborado. Lentamente, ele vai sendo revestido. Então, esse revestimento, esse processo de ser recoberto, né, que a osso vai fazendo, é esse processo nosso de elaboração, né? É um processo de suportar, de entender, de olhar de uma nova perspectiva, de poder, de uma certa maneira, um processo orgânico que transforma um punhado de areia numa joia coagulada, né? Então, de uma certa maneira, eu quero dizer para vocês que essa meta, ela não é se livrar da vida, ela envolve esse trabalho, né? É interessante que esse trabalho da pérola se dá nas profundezas do mar, onde a luz não alcança, né? Dentro da ostra hermeticamente fechada. Então, uma fase do processo ele tem que ser vivido internamente, né? A primeira fase do processo da obra, onde a ostra está trabalhando aquele grão de areia, é o suportar, é o conservar dentro, não, é poder reconhecer, é uma consciência interna, né? Eu sei que aquilo está dentro de mim e eu não estou esquecido daquilo, mas aquilo está sendo trabalhado na minha alma de maneira profunda dentro de mim. Mas chega um momento, né, que a ostra, a pedra tem que ser pescada, né, extraída, né, da ostra. Não é suficiente ter uma pérola nas profundezas do oceano. Não é suficiente ser presenteado com riquezas e abençoado com talentos. Então, esse conflito vai dando paciência, vai dando sabedoria, vai dando capacidade de resiliência, vai despertando potenciais dentro da gente, né? E aquele grão de areia vai nos ensinando a justamente, né, construir esses tesouros internos que tem que vir para fora, né? Porque se não vir para fora, a gente vai estar lacrado como a gente vai estar lacrado num caixão depois. Vai ficar lá dentro, enterrado, né? Então, claro, e para isso a gente tem que mergulhar dentro de nós para apanhar, né? Então, de uma certa maneira, essa é uma meta difícil de ser alcançada, mas as metas são difíceis mesmo. É da natureza das metas ser algo extraordinário e possível e por isso mesmo difícil, né, de ser conquistado. Então a gente tem que produzir esse material dentro de nós, entrar dentro da nossa alma, mergulhar dentro de nós, apanhá-la e poder trazer para a vida, né? Eu não sei se é verdade, né? Isso, né? Diz que as pérolas devem ser usadas. Diz que se elas ficam guardadas numa caixinha de joias, elas perdem seu brilho.
que elas precisam da pele humana. A pele diz que é o melhor agente polidor para as pérolas. Então, as pérolas, depois de serem reconhecidas, têm que ser expostas, mostradas, trazidas à vida, carregadas, para que a gente possa realmente reconhecer a sua beleza. Né? Então, isso que é importante. Né? A Débora está colocando que quem tem por que viver suporta qualquer como. E com certeza, né, gente? Esse é o sentido, né, de ter um significado da vida, essas metas, né? Então, ah, de uma certa maneira, né, esse processo todo, né, de uma meta envolve suportar, elaborar, transformar, exteriorizar, né, e poder dar forma, então, realizar aquilo que, de uma certa maneira, eu vou construindo dentro de mim. Débora? Ô, Gelson, e aí nesse processo aí, né, do sintoma, né, ou do problema que aparece na gente, né, esse processo não é egóico, né, porque eu fico pensando assim, chega o problema, né, chega a situação, mas eu não sei qual que é, no que aquele problema, assim, qual que é a pérola que aquele problema vai se transformar. Tá entendendo o que eu tô falando, assim, como que eu fico pensando, assim, quando chega o problema, né, e a gente, é a vida me mostrando algo, aí você falou, né, vai para as profundezas, né, vai para dentro, e aí eu fico pensando, e aí depois? Vai como, né? Como é que se dá esse processo de transformação? Porque acredito que eu tô querendo o caminho fácil, olha eu, desculpa. Não, não é que assim, ó, Débora, de uma certa maneira, a pérola é uma qualidade dentro de nós. E também somos nós mesmos, né? Porque isso é uma coisa que sai da gente. Então, na verdade, o como, o que, é o mais variado possível, né? Porque a gente não sabe o efeito que aquele grãozinho incômodo vai fazer dentro da gente. A gente não sabe o trabalho que a gente vai ter. A gente não sabe que tipo de esforço a gente vai ter que movimentar. Cada um vai ter a sua pérola, né? Cada um vai ter. Então a gente pode chamar pérolas como qualidades da alma, que a gente vai adquirindo, né? Qualidades, né? Preciosas, né? São realmente algo de muito valor. Né? É, Só que tem um alquimista, o Bônus, que é um alquimista, né? Que ele coloca assim, faz algum questionamento. Ele fala assim, ele diz, qual é a utilidade para o mundo de diamantes escondidos ou de tesouros secretos? Qual a utilidade de uma vela acesa quando escondida? Né? Então, como diz lá o Evangelho, né? Que a gente não pode enterrar o talento, ou não pode deixar, ou tem que botar a lamparina em cima do alqueire, né? Ou seja, a luz tem que estar em cima para brilhar. Então, de uma certa maneira, a gente não tem como, o compromisso da gente, né? É poder realmente servir daí. Porque, de uma certa maneira, essa coisa de querer o tesouro só para nós, esse egoísmo do coração, que, de uma certa maneira, os tesouros é só para nós contemplar, não existe do ponto de vista espiritual. Né? Então, de uma certa forma, a exposição, né, é aquilo que a gente fala assim, né? Como diz no próprio Evangelho, aquilo que de graça a gente recebe, de graça a gente tem que distribuir, como a mediunidade, por exemplo. Né? Então, o vaso fechado é um processo de autoconhecimento. Né? E a revelação do que a gente tem a partir desse processo de autoconhecimento, ele tem que ser compartilhado. Então, se a meta é uma ideia que nos motiva, né, a realizar a obra durante todo o tempo, então a ideia de exibição, de exposição, deve guiar a mente também. Não é se exibir, né? Não é, é no sentido de poder realmente fazer valer aquele esforço, aquele trabalho todo que a gente vai realizando, né?
Então, tudo isso é importante. Nice? Oi, Gelson, boa noite. Eu só queria dizer uma coisa, quando você falou da pérola, e se não for usada, ela precisa do contato com a pele e tal, eu fiquei curiosa porque eu morei num país há 20 anos atrás, onde eles produziam bastante pérola, e eu tenho um colar de pérolas que eu não uso há mais de 15 anos, aí eu corri lá para pegar, para observar, e realmente eu vi que houve uma alteração na cor, e eu não tinha percebido isso antes. Então, assim, só para confirmar, por isso que eu É, ergui a mãozinha, então é fato. sim, com certeza. Então, tu vê, né? Então, de uma certa maneira, a gente pode dizer que o homem revelado é o homem conhecido, né? Então, como se o autoconhecimento somente fosse verdadeiramente importante justamente no ato de se revelar. Ou seja, o self tem que vir para fora, né? Onde o vaso que somos nós, né, enquanto processo que a gente está vivendo aquele, aquele processo interno, fosse de alguma maneira sendo um só, né? A ponto que a gente vai se transformando e se transformando, a gente vai se revelando o conteúdo e o continente, né? O continente que é a alma e o conteúdo que é esse tesouro escondido que vai de uma certa maneira trazendo para fora a nossa própria realidade, né? Então, conter, na verdade, envolve um tipo de transparência de cada ato, como se a transparência fosse continência, que é o caso de Jesus. Ele era. Ele não se exibia, ele não precisava impor seu poder. Mas o poder dele se revelava naturalmente no seu amor, na sua própria, na sua verdade, né? Ou seja, a sua substância, a sua riqueza vinha com verdade, né? Então Jesus foi aquele homem, aquele ser humano que viveu tudo aquilo que falou. Então, o mundo interno é o externo ao mesmo tempo. Então, não tem nenhuma verdade interior secreta aí, por detrás da realidade, né? Então, não se esconde os diamantes. Então, qual é a utilidade para o mundo do diamante escondido? Né? Esse mundo é o quê? Né? É tudo. É o social, é o político, é o ecológico, é o comunitário. Então, a meta é o mundo também. Quando a gente fala que a meta é um processo interno, essa meta não está separada do nosso compromisso com o mundo, com a vida. Né? Eu sou livre. É o seguinte, aqui com essa ideia, né, esse método, aqui no Telos, que falou a causa material, final e eficiente, e a causa formal. Você está referindo, na realidade, a cada reencarnação, porque, porque ela termina na plenitude. A plenitude é quando a gente não precisa mais reencarnar, né? A gente já atingiu o luminoso. E, bom, vai para mundos mais felizes e reencarna só em missão. Eu não sei, mais ou menos eu penso assim, que a gente tem compreendido. Então, o que eu queria perguntar para você é o seguinte: essa ideia, né? Nós adquirimos essa ideia já, você falou, são muitas reencarnações para chegar na plenitude, né? Então, essa ideia, ela, quando nós adquirimos a razão, já começa esse desenvolvimento, dependendo de nós, de cada ato, cada pensamento, se dedicar a fazer coisas boas, praticando o bem, praticando conforme for evoluindo a razão. Isso eu compreendi. Mas a minha pergunta ainda é se essa reencarnação agora, por exemplo, né? Então, a criança, a família, é o cerne mesmo na realidade. Então, e a criança, na evangelização, ali já começa também, é isso. Você falou da areinha, falou.
não pode ser já um homem adulto, uma mulher adulta. Nossa, a gente talvez já fez tantas coisas terríveis, não é verdade? Então, e aí vai ter que modificar tudo e coisa e tal. Mas se ela tiver desde o início uma educação coerente, né, com os princípios cristãos, por exemplo, porque somos cristãos, então fica muito mais fácil para esse ser, né, ir evoluindo muito melhor até o final daquela reencarnação. Então, eu acho que a evangelização é extremamente importante. Me veio assim esse insight, sabe? Que esse é o núcleo, a pedrinha nessa reencarnação. A A gente pode pedrinha pensar, né, eu sou livre. Oi. A pérola, a Joana chama de plenitude, né, a causa Não, a final. pedrinha da ostra, eu quis A dizer. pedra e a pedrinha é as questões da vida, que independente da idade da gente, né, vão sempre se apresentar. E se, claro, se a gente favorece desde novo, né, essa criança a ter recurso, né, de elaborar os desafios que vão se apresentando e ajudar a gerar consciência, a gerar segurança, a gerar recursos espirituais, é óbvio que, com certeza, esse ser que se chama de ostra, né, esse indivíduo, vai ter recursos para poder transformar essas, esse naco de areia num algo de valor. Então, quanto mais recurso interno, melhor daí, com certeza, né? Obrigada. Silvia? Ups. Ah, eu estava pensando nisso, por exemplo, no processo da, dessa grão de areia entrar na ostra, que fica através de criando aquele músculo que dá a pérola, eventualmente a ostra morre. Então, isso que você estava falando, por exemplo, a questão que a gente vai aprendendo, vai tirando, de certa forma, essa parte antiga, velha, egoísta, nossa, morre. Porque quando você tem a pérola, então significa que a luz que tem dentro de nós é que está saindo. Poderíamos fazer uma comparação assim, desse processo do velho Sim. morrendo para dar É, a origem a. essa entrega, né, nossa, né, que, de uma certa maneira, revela a grandiosidade do espírito, que é o autossacrifício, a renúncia, a entrega, o amor. Então, realmente é uma morte aí psicológica, né? Do egóica, individual em nome dessa pérola que é o próprio self, né? E a própria missão daí nossa, né? Porque essa meta, enquanto plenitude, ela vai se realizar de uma certa maneira, por isso que a gente fala que não há separação do mundo interno com o mundo, porque essa plenitude vai se manifestar, então, como uma ação no mundo, né? Um trabalho, um compromisso, né? Enquanto o lugar que eu existo e o papel que eu realizo nessa encarnação. Então, tudo isso está interligado. Né? Então, toda essa dimensão que a gente está falando aqui, né, da pérola e do ouro, na verdade, é uma coisa simbólica, né? Né? A gente tem que então, quando a gente fala do ouro, a gente vai ter que libertar de uma certa maneira dessa ideia financeira, né? É, dessa visão literal. A gente fala do ouro como um sentimento já conhecido, né? De algo bom, né? Ser bom como ouro, né? Os cabelos dourados de Apolo, né? É, ou seja, a consciência, né? Essa luz que brilha sem manchas, né? Então, a questão do ouro é uma consciência sempre brilhando, como a aurora, como o sol, sem ataques de obscurecimento. Então, é de uma consciência já iluminada, né? Ser superados os humores, as misturas, e esse ouro vai sendo purificado, né? Radiante, alegre, espalhando luz, um valor para além da corrupção e do preço, né?
Na alquimia, o ouro era simbolizado pelo leão, pelo rei, a coroa, a chave do reino. Tem vários símbolos, né, que representam essa, essa dimensão espiritual elevada ou dessa qualidade superior. Anne? Sim, boa noite. Eu estava só pensando uma coisa aqui, porque você mencionou, por exemplo, Jesus era como era, né? Se manifestava. Aqui nesse capítulo, Joana de Ângeles, nessa parte próxima do final, ela fala da gente chegar ao ponto em que a gente pode viver sem máscara e ser completamente autêntico, mesmo nas situações sociais. A gente passaria, então, a não ter mais uma persona? Seria isso? A gente seria uma coisa tão evoluída que não importa, que a gente se apresenta autenticamente sempre? É alguma coisa assim? Isso sim, não, né? Porque assim, Sim. ó, porque essa ideia de ser autêntico não é uma ideia que eu posso ser qualquer coisa e azar do mundo. Em nome da autenticidade, eu falo o que eu quiser, eu agrido, eu falo de maneira grosseira ou eu firo o outro. Não é isso, né? A autenticidade aqui, que a gente está falando aqui, é a autenticidade no sentido realmente dessa dimensão espiritual, né, elevada, né? Então a persona, não é que eu deixe de ter persona, mas ego, persona e self vão se tornando uma coisa só. Então a minha persona é adequada ao sentido do self. Ela é uma persona que não mascara, que não engana, não é uma persona que quer iludir, que está no jogo das conivências, é uma persona no sentido de temperar as coisas, né? Então, eu vou ter a persona ainda, mas a persona está a serviço daí desse self, né? E ela se torna uma persona então realmente produtiva, adequada, favorável. Então a gente acaba tendo a persona, né? Quando Jesus fala assim, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele está fazendo essa divisão. Olha, eu não vim encontrar a lei. Ele podia quebrar, olha, né? Ele respeitou a persona do mundo, ele se adequou à consciência da época, né? Sim, E pôde, a partir disso, encontrar um caminho de libertação para a gente. Então, é nesse sentido. sim, obrigada, isso ajudou. Obrigada. Olímpia? Boa noite. Gelson, aqui na última parte aqui do capítulo da plenitude, a benfeitora escreve: as metas humanas imediatas são estimuladoras para a existência terrestre e corporal, quando acrescidas pela identificação com a consciência cósmica, permanece como força propulsora para o progresso sem limite. E aí, a minha pergunta é assim, dentro dessa fusão que tu falaste agora, ego e self, essa plenitude nesse nossos processo individual, a meta é alcançar uma plenitude absoluta, né? Porque às vezes eu já ouvi algumas falas que uma plenitude relativa e absoluta. Essa plenitude absoluta, perfeita, seria só do divino, de Deus, né? Então, eu estou assim com essa pergunta para ti. Existe essa Sim, Olímpia. possibilidade no nosso É, processo? é, Jesus fala, perfeito só nosso Pai que está no céu, né? Então, essa perfeição é só de Deus. Então, a nossa plenitude é absoluta para nós, né? Mas em relação a Deus, ela não é absoluta. É a perfeição possível. Então, é a perfeição absoluta enquanto condição que eu posso chegar. Mas não é a perfeição enquanto condição maior, porque essa realmente só está em Deus, né? Então, tu pode falar em absoluto? Pode, desde que tu entenda que o absoluto que a gente está falando é o relativo, né? É o absoluto dentro da esfera do humano, né? Da nossa condição espiritual.
e não de se comparar a Deus. Então, nesse sentido, sim. Então, realmente, a perfeição absoluta, se comparada a Deus, a gente não vai ter, né? Mas a gente comparar a plenitude, a perfeição absoluta enquanto dimensão do humano, daí sim, né? Uhum. Então, depende com o que está comparando, né? Se está comparando com Uhum. Jesus, né? Como a Uhum. imagem absoluta do homem perfeito, do quanto é possível, sim. Mas se comparado a Deus, daí não, né? Uhum. Ok, ficou esclarecido. Obrigada, Gelson. Eu sou Li. Ah, que bom. Agora ficou bem esclarecido, porque era isso mesmo que eu queria dizer. Porque não era Deus. O nosso pai não tem como, nós não temos, nunca vamos chegar a ser o nosso pai. E nem muito menos essa coisa de vai ficar unido. Não, ele está dentro de nós, ele está nos dirigindo. Muito bem. Quando eu falei aquela a plenitude, eu queria dizer exatamente essa, que até a Olímpia falou a palavra relativa. É a nossa, do nosso, o ser humano. Essa plenitude. E também, quando eu estava falando da areinha, coisa e tal, e comparei a criancinha e coisa e tal, também era uma metáfora que eu estava usando. Aí, sabe? Porque eu pensei, Ok. meu Deus do céu, a impressão que eu não tem cérebro de galinha. Mas não é, eu realmente estava fazendo um raciocínio, está seguindo um raciocínio. Tá? Obrigada, Doc. Ok. Então, de uma certa maneira, a imagem do ouro é uma imagem muito importante, assim, enquanto símbolo, né? Porque o ouro é um metal bem macio, né? E que conduz calor, né? Então, a gente pode ser martelado a vida inteira e assim nunca, mas mesmo assim nunca quebrados na nossa essência, né? E vamos sendo dobrados e refinados, ficando finos que nem uma folha, e assim a gente vai cobrir a nossa coisa mundana, né? A nossa realidade com a radiância da glória, né? Como diz o Paulo, mesmo que a carne envelheça, o corpo se glorifica, né? O corpo de glória que é o perispírito. Então esse ouro é o perispírito que vai ficando sutil, iluminado, né? Irradiando, mesmo que a carne e a realidade vá se perdendo no processo da vida, enquanto situações que são inerentes à nossa própria realidade. Então, quando a gente fala da meta como sentimento já conhecidos, a gente está falando de poder ter realmente esses valores, né? Algo que é disponível para o nosso sentimento, que está presente na nossa condição humana, mas que nos incita a buscar isso enquanto valor supremo, né? Então é essa que é a ideia, né? E é interessante, né? É como se na própria realidade pequena da matéria já tivesse, né, uma dimensão preciosa escondida, como na infância, que você tocou na infância, já traz o tesouro lá dentro, né, a ser descortinado, né? Eu tenho dois grandes hábitos, é, 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 um hobby, né? Eu coleciono pedras e imagens de São Francisco, né? E eu me lembro Uhum. quando eu era pequenininho, né? E eu ia para fora, meus pais tinham uma chácara, um sítio, e para fora eu tinha uma pedra toda, parecia assim uma ova de sapo, branca e verde essa pedra, e eu guardei comigo, eu tenho até hoje essa pedra, né? Então, essas pedras, né, do leito da beira de um rio, né, pequenos feixes arredondados, né, granitos rajados, pontilhados, né, a, fala de uma certa maneira dessa base da vida que de uma certa maneira já guarda uma beleza, né? E que de uma certa maneira nos leva a esse mistério, né? Do amor, dos mortos, da tristeza, da esperança, e que está no peso da pedra, né? Dentro da sua geografia, da sua forma, da sua natureza, da sua própria condição, né? Ou seja, a pedra nos traz esse impulso irresistível, ainda que de maneira improvisada, muitas vezes, de apanhar e trazer para casa, de trabalhar ela, né? Então, de uma certa maneira,
nessa pedra que é a cada realidade nossa, cada pedra do nosso caminho, já tem ali, né, um desejo da pedra de ser transformada, né? Então, a vida, de uma certa maneira, ela tem essa certa provocação. A matéria resiste a nós, mas ela quer ser transformada ao mesmo tempo. Ela nos provoca, né? Então, a nossa matéria interna também tem ela nos desafia e resiste, né? Mas ao mesmo tempo ela tem o desejo de ser transformada, porque a natureza dela também é chegar ao ouro, é chegar ao diamante, né? É chegar no que ela tem de essencial dentro dela, que é o que também temos de essencial dentro de nós, que é o potencial para a perfeição, né? Essa perfeição relativa de chegar a ser um espírito puro, como diz lá Kardec, nas escalas do espiritual, né, gente? Então, e aí a Joana vai trabalhar justamente isso, né? Essas várias metas, né, que ela vai dizer, né? Que as metas que, que são várias, né? E que, de uma certa maneira, elas necessitam, né, serem relevantes, né? E daí deve ser multifacetadas de Joana de Ângelo. Olha só que legal. Por isso que ela fala em metas sociais, metas educacionais, metas familiares, né? Metas artísticas, metas espirituais. Ela vai dizer as metas humanas, por isso mesmo, devem apresentar multifacetadas para que as relações morais evitem a desumanização e a robotização do ser, né? Até chegar, de uma certa maneira, né, a uma maturidade cada vez maior e a adequar as metas aos valores espirituais, ela dizer, né? Então, primeiro a gente tem metas educacionais, que vão nos dar o cabedal do conhecimento, as metas familiares, que vão nos dar aprendizado no laboratório doméstico, desenvolvendo o sentimento e o amor, né? O interrelacionamento, as metas sociais, que vão ampliar nosso ciclo de relação e ampliar nosso mundo afetivo, na relação de troca com o grupo, as metas econômicas, que envolvem equilíbrio social, financeiro e harmonia nas dinâmicas social, a artística, em favor dos valores do belo, da estesia, do ideal, e, por último, ela fala das metas espirituais, né? Que envolve justamente essa busca dos valores divinos que nos leva à plenitude. Então, essa é o processo todo, né, que Joana está colocando, né, da importância, né? E ela fala que o problema é que a maioria das pessoas ficam presas na primeira meta, né? E não vão além, né? Então, ela fala da importância da renovação dos valores para justamente implementar novas possibilidades, né? E realmente essa identificação nossa com a consciência cósmica, né? Com Deus, né? Porque a gente tem a marca divina dentro de nós. A gente quer estar mais perto então de Deus, né? E ela diz no final do livro, que eu acho muito bonito, né? Uma passagem aqui, né? Somente aqueles que se libertam e amam, após atravessarem as dificuldades e ultrapassarem as metas iniciais do processo terrestre, social, familiar, pessoal, permanecendo voltados para o bem geral e transformados interiormente, assim como iluminados pela chama da imortalidade, nela mergulhados pela própria causalidade, fruirão da real plenitude, que é a meta essencial. Então, essa meta essencial aqui, né, que ela coloca, envolve se libertar, né, desse jogo limitado de uma consciência material e, acima de tudo, amar, né? Então, essa seria, assim, a proposta dessa meta, né, a meta essencial que vai nos promover a nossa busca de plenitude.
isso aí, então, gente. Alguém quer colocar mais alguma coisa nesses últimos minutinhos finais? Eu ia Gente, perguntar, né? Eu tinha levantado a mão, é que Hum, pensei que talvez não dava tempo. Era porque, como você falou muito, frisando muito a espiritual, né? Que é na realidade, é a meta maior, mas que nós vamos eh, construindo em cada reencarnação. Então eu pensei assim, que os santos, eles, não sei se todos, né, mas os santos, eles já conseguiram essa meta. E eu pensei também em Joana d'Arc. Joana d'Arc, que foi Judas, ela, com o que aconteceu com ela lá na França, ela, ela já alcançou essa plenitude que o ser humano tem a condição de alcançar? É que assim, eu Suli, essas metas, né, Hum, social, familiar, pessoal, artística, elas podem participar da vida do santo. Porque o importante aí, como diz a Joana, é que eles são movidos por já estão transformados interiormente e são movidos pelo bem geral. Então, independente do lugar que a vida coloca eles, né, seja uhum. na política, seja na religião, seja na ciência, seja na relação com os pares, com as famílias, né, eles são voltados para o bem em qualquer movimento. Então, é como se o sentido espiritual permeasse qualquer outra meta, né? Então, eles podem ter metas ligado aos compromissos da vida, mas atravessa cada meta em sentido maior, movido, então, pelo bem geral e por essa dimensão dos valores espirituais. Então, na verdade, é como se a meta espiritual fosse integrada em cada meta da nossa vida, né? E tivesse presente em tudo daí. O último parágrafo, então, aqui. Obrigada, Dora. Muito obrigada. Muito bem, gente. Então, semana que vem a gente continua, né, no item 8, né, trabalhando o restante do capítulo e também o capítulo do Espelho da Alma, tá bom?